Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 2 Samuel. A mulher explica o verdadeiro propósito de sua missão. Viúva. O Senhor realmente acreditou que os filhos de Hashem, nossa nação misericordiosa, matariam um homem que assassinou seu irmão sem advertência ou testemunhas? Os judeus são tão cruéis que despojariam uma viúva de seu único filho sobrevivente? Meu caso foi apenas uma mashal, uma parábola. O juramento que o Senhor agora fez para mim, prometendo nenhum dano acontecerá ao seu filho, deve ser aplicado ao seu próprio filho Avshalom. Todos nós vamos morrer um dia, isso é um fato certo. Que sua morte natural seja a expiação de Avshalom por seu pecado. Não é necessário matá-lo agora, pois a Torá apenas prescreve a pena de morte se o assassinato foi advertido e estavam presentes duas testemunhas. Talvez Avshalom fosse o agente de Hashem para punir Aminon por seu pecado. Foi bom que Aminon pagasse por seu pecado neste mundo. Agora ele receberá sua cota completa no Olam Rabá. Sem dúvida, Hashem também punirá Avshalom como ele merece. O destino de Avshalom na terra de Geshur é mais preocupante agora. Se ele se transformar em Goi lá, é pior do que morrer, pois ele perderá a eternidade. Eu não queria dizer tudo isso no início porque temia que o Senhor pudesse ficar com raiva de mim. Mas, agora que o Senhor deu uma decisão tão misericordiosa no caso de meu filho, o Senhor certamente poderá aplicá-la ao caso de seu próprio filho. O Senhor é como um anjo, sempre no controle de seus sentimentos. Tenho certeza de que o Senhor fará o que é certo. Adeus, e que Hashem esteja contigo. O rei David. Só um momento, eu tenho uma pergunta. Por favor, não tenha medo de me dizer a verdade. A viúva. Fale, meu mestre. O rei David. Yoav está por trás disso? A viúva sorri abertamente. Sua sabedoria realmente se assemelha a de um anjo. Sim, Yoav me disse exatamente o que falar, pois ele mesmo não se atreveria a dizer isso. Fim da audiência. Pergunta. Como David sabia que Yoav estava por trás desta encenação? Respostas. Primeiro, David reconheceu a sabedoria do general Yoav nessa trama. Apenas Yoav pensaria em apresentar ao rei um caso fictício na corte, a fim de convencê-lo a trazer Avshalom de volta. 2. Yoav estava muito familiarizado com o método de julgamento de David. Ele sabia que tipo de argumentos apresentar. 3. David imaginou por que uma mulher de Tecoa estaria interessada em trazer Avshalom de volta para seu pai? Alguém deve estar por trás disso. Pergunta. Como o machal de Yoav combinou com a situação de Avshalom e Aminon? Respostas. Primeiro, no machal, os dois irmãos foram culpados de brigar um com o outro. O objetivo era mostrar ao rei que tanto Avshalom quanto Aminon eram culpados. Aminon causou a luta por causa do que fez a Tamar. 2. No machal, o filho da viúva foi morto no campo, onde não havia ninguém para diverti-los ou interromper a luta. Isso foi uma insinuação delicada para David. Ele não tinha feito o suficiente para manter a paz entre seus filhos. Se ele tivesse punido Aminon por seu crime contra Tamar, Avshalom provavelmente se acalmaria e não teria matado Aminon. Além disso, David nunca deveria ter permitido que Aminon fosse à festa de Avshalom. 3. Assim como a viúva, Bnei Israel sofreriam muito com a perda do segundo filho. A morte de Avshalom poderia resultar em um levante contra David, já que ele era querido pelo povo. Davi ordena o retorno de Avshalom. O rei disse ao general Yoav: Você começou isso trazendo a mulher de Tecoa para me ver, agora termine o trabalho. Dou-lhe permissão para trazer Avshalom de volta. Sei que matar seu irmão foi imaturo e infantil da parte dele, porém eu não irei puni-lo com a morte.
Joabe ajoelhou-se no chão. Ele se curvou, dizendo: Obrigado, Vossa Majestade, por aceitar o meu conselho. Ele imediatamente se preparou para viajar para Geshur, a fim de trazer Avichalom de volta. As palavras de David, traga de volta Avichalom, na verdade continham um sentido mais profundo. Elas estavam advertindo Joabe, certifique-se de que Avichalom faça techuvá por ter assassinado seu irmão e por residir entre não-judeus na terra de Geshur. Joabe voltou com Avichalom para Jerusalém, mas como ele não informou se Avichalom estava arrependido ou havia se desculpado, David considerou seu filho um rachá. David anunciou: Eu me recuso a encontrá-lo, nem mesmo passe pelo meu palácio. Leve-o para casa por um caminho diferente. Por muito tempo o rei persistiu em sua recusa em ver Avichalom, pois ele não olhava para o rosto de um rachá, mesmo que fosse seu próprio filho. Avichalom era casado, ele tinha 3 filhos e uma filha, a quem deu o nome de Tamar, o nome de sua irmã. David nunca convidou Avichalom ou sua família ao palácio, ele nem conhecia seus netos. O rei não viu Avichalom por 5 anos. 3 deles enquanto Avichalom morou em Geshur e 2 depois que ele se estabeleceu em Jerusalém. Avichalom, o Nazir. Quando Avichalom nasceu, David prometeu que seu filho seria um Nazir. Lembra-se de como Hana fez um voto semelhante em relação a seu filho Shemuel? Quando Avichalom cresceu, ele voluntariamente renovou a promessa pelo resto de sua vida. Ele não bebia vinho nem tocava um cadáver. Ele só cortava o cabelo uma vez por ano, quando ficava muito pesado. Isso é permitido. Normalmente, a razão para se tornar um nazir é o desejo de ser sagrado. Um nazir dedica sua vida a Shem. Ele não quer perder tempo com prazeres mundanos, como beber vinho em festas ou cortar o cabelo. Ele quer passar cada momento se aproximando de Hashem. Infelizmente, esse não foi o caso com Avichalom. Ele escolheu ser um nazir principalmente por motivos egoístas. Ele era um homem muito bonito que se orgulhava de seu cabelo comprido e espesso que escorria pelas costas enrolando nas pontas. Ele sabia que seu lindo cabelo fazia parecer ainda mais majestoso aos olhos das pessoas. Elas acreditavam que Avichalom era adequado para ser o futuro rei. Sempre que Avichalom cortava um pouco de seu cabelo, ele o pesava, encantando-se com seu peso. Avichalom força um encontro com seu pai. Avichalom estava amargurado com o fato de seu pai se recusar a vê-lo. No entanto, não lhe ocorreu enviar mensagens ao palácio implorando perdão ao pai. Ele nunca disse a David que se arrependia de seu erro passado. Ele enviou mensagens a Joabe em 2 ocasiões, implorando ao general para conseguir uma audiência com o rei. Joabe, entretanto, não respondeu aos pedidos de Avichalom, porque ele sentiu que o rei tinha princípios rígidos e não concordaria em encontrar seu filho. Depois de 2 anos, Avichalom perdeu a paciência. Ele decidiu resolver o problema por conta própria. Ele ordenou a seus servos: vão, ateiam fogo no campo de cevada de Joabe. O campo ficava perto da propriedade de Avichalom. Quando Joabe descobriu que sua colheita estava destruída, ele correu para a casa de Avichalom. O que afinal de contas você está fazendo? Ele exclamou. Como ousa queimar minha comida e roubar meu sustento? Avichalom se defendeu. Bem, você tem me ignorado. Estou desesperado para encontrar com meu pai. Não suporto mais que ele me ignore. Qual foi o sentido de me trazer de Geshur para casa? Sou um pária completo. Todos sabem que estou em desgraça e meu pai se recusa em me receber. Estou lhe dizendo muito claramente, você deve conseguir uma audiência com o rei. Se ele acha que eu mereço a pena de morte, deixe-o me executar agora. Joabe não tinha escolha. Com sua sabedoria característica, ele conseguiu convencer David de que seria melhor para todos se o rei se encontrasse com Avichalom. David cedeu. Avichalom foi convidado para o palácio. Ele se curvou para o pai e David o beijou. Os Pessuquim não nos contam muitos detalhes sobre o encontro,
Mas, de acordo com algumas opiniões, não foi mais do que um reencontro formal entre pai e filho. O coração de Davi não estava ali e os dois mantiveram uma distância fria depois disso. Avixalom foi punido por Hashem por ter queimado a colheita de Joabe. Todos seus filhos morreram durante sua vida. Isso foi Midá, Kenegde Midá. Por causa dele, os judeus semearam e araram sem colher. Assim também Avixalom trouxe filhos ao mundo e labotou para criá-los, mas não teve o mérito de vê-los sobreviver. Avixalom torna-se mais popular entre o povo. Durante o tempo em que David se recusou a falar com Avixalom viveu modestamente. Ele preferiu evitar os holofotes, mas depois do perdão oficial do rei, Avixalom mudou seu estilo de vida completamente. Ele começou a dirigir uma carruagem dourada, puxada por muitos cavalos. Também ordenou que 50 homens corressem à sua frente onde quer que fosse. David não via nada de errado com esse comportamento ostentoso, especialmente porque o jovem príncipe era encantador e seu comportamento parecia perfeito. Na opinião de David, todos os seus filhos os príncipes mereciam privilégios especiais e tinham o direito de viver no estilo real. No entanto, David cometeu um erro ao não restringir ou reprovar suficientemente qualquer um deles. A vida opulenta inflou o ego dos filhos, até que 2 deles acabaram se rebelando contra o pai. Avixalom estava convencido de que um dia ele governaria Bnei Israel. Pergunta: o que fez Avixalom ter essa ideia? Respostas. Primeiro, ele era o príncipe mais velho depois que Aminon morreu. Sua beleza, 2. Sua beleza incomum, que era realçada por cabelos longos e atraentes, o tornava tão vaidoso que ele tinha certeza de que estava destinado à realeza. 3. Avixalom não teve filhos sobreviventes. Ele, portanto, tentou arduamente encontrar uma maneira de manter sua memória viva após sua morte. Uma de suas ideias era de que ele fosse rei. Sua memória viveria para sempre. A conduta encantadora de Avixalom enganou até mesmo seu pai David, fazendo pensar que o jovem príncipe era verdadeiramente justo. Ele não tinha ideia de que Avixalom já estava planejando se tornar o governante. Avixalom estava tão impaciente que queria governar imediatamente, mesmo durante a vida de David. Avixalom começou a trabalhar em sua imagem pública. Ele desejava ser visto como tzadik, uma pessoa humilde e pessoalmente preocupado com o bem-estar de todos os judeus. Naquela época, os príncipes costumavam acordar tarde pela manhã, mas não Avixalom. Ele se levantava cedo, ficava no portão do mais alto Sanhedrin, onde as pessoas eram julgadas. Bnei Israel ficavam impressionados ao verem o belo príncipe. Eles sentiam-se totalmente arrebatados com a conversa amigável que tinham com ele. De onde você é, meu amigo? Ele perguntava a qualquer homem que viesse para ser julgado. Depois de receber a resposta e ouvir atentamente os detalhes do caso da pessoa, Avixalom sugeria: sua alegação é justificada. É uma pena que você tenha despendido tanto tempo e esforço para vir ao Sanhedrin do rei David. Os juízes aqui não entenderão seu caso corretamente. Eles pronunciarão uma sentença injusta. Ah, como as coisas seriam diferentes se eu fosse o juiz supremo. Eu me certificaria de que todos recebessem o que merecem. Avixalom estava Motzi Shem Ra, espalhando mentiras e falsidades sobre seu pai e os juízes do Sanhedrin. Era sabido que Hashem até proclamou David seu julgamento é mais amado para mim do que todos os sacrifícios que serão oferecidos no futuro por Bnei Israel. Anteriormente, lemos que quando o homem pobre perdia um processo judicial, David o reembolsava com seus próprios fundos. Também vimos que no caso fictício da viúva cujo filho matou o outro, o rei deu-lhe toda a atenção sem perder a paciência. É muito fácil convencer alguém de que o juiz não é bom. Em cada processo há uma parte que perde o caso, a menos que um acordo seja alcançado.
Bnei Israel aceitaram o Lashon Hará de Avishalom sobre David, mas isso custou-lhes muito caro. Isso levou à perda de milhares de vidas em uma guerra subsequente entre Avishalom e David. Quando uma pessoa deseja curvar-se a Avishalom, o príncipe não permitia. Em vez disso, ele abraçava a pessoa e a beijava como se dissesse: nós somos iguais. Logo todos ouviram sobre o filho extraordinário de David. As seguintes conversas puderam ser ouvidas entre as pessoas. Judeu A: você conheceu o príncipe Avishalom? Que homem humilde! Todas as manhãs ele se coloca à disposição para ouvir os problemas das pessoas. Judeu B: ele não é lindo? Estive recentemente em Jerusalém, onde o vi pessoalmente. Que cabelo comprido e deslumbrante ele tem! Ora, ele parece um anjo. A: ele é um homem sagrado, um nazir. C: mas ele não matou o próprio irmão? A: bem, o irmão dele mereceu. Avishalom não podia simplesmente ficar parado e não fazer nada depois que Aminon atacou Tamar. De qualquer forma, o rei o perdoou há muito tempo. B: ele está sempre preocupado com as pessoas. Ouvi dizer que ele quer ser juiz para poder nos ajudar ainda mais. Imagine se ele fosse rei. Ah, bem, você sabe, o rei David, que vive há muitos anos, está envelhecendo. Ele deve estar muito satisfeito por ter um sucessor tão digno. C: mas eu ouvi que o rei pretende que Shlomo governe depois dele. A: na minha opinião, isso não faz sentido. Shlomo tem apenas 9 anos. Quem sabe como ele vai ficar? Já Avishalom, temos um homem maduro de 40 anos, uma pessoa notável, com uma aparência aristocrática. Eu ficaria muito feliz em tê-lo como meu rei agora. Os outros: nós também. E, um momento, senhores, David não foi escolhido por Hashem e ungido pelo profeta Shmuel? Ah, isso não conta mais. David pecou e perdeu seus privilégios desde então. Chegou a hora de coroar Avishalom como rei. O próprio Avishalom também sabia que o rei David planejava que Shlomo herdasse o trono, mas como Shlomo ainda era pequeno, Avishalom decidiu aproveitar esse fato. Avishalom herdou alguns traços de caráter desagradáveis de seu avô, o rei Talmai de Geshur. Assim como seu avô, ele foi dominado por uma má inclinação e seu profundo desejo de poder. Claro, ele deveria ter se controlado. No final, ele pagou com sua vida por tentar ascender ao trono sem a permissão de Hashem. O plano de Avishalom para se rebelar. Hebron, embora não fosse tão importante quanto Jerusalém, era uma grande cidade em Eretz Israel. Ela foi a sede do governo de David antes de ele conquistar Jerusalém. Avishalom acreditava que Hebron traria boa sorte para ele também. Pensou: se eu me proclamar rei em Jerusalém, não será nada menos do que uma rebelião aberta. Por outro lado, se eu fizer isso em Hebron e não tiver sucesso, serei capaz de me defender argumentando que estava apenas planejando governar sobre Hebron. Mas se eu conseguir ser aceito em Hebron, posso mover-me lentamente e assumir o controle de todo o país. Avishalom enganou seu pai para apoiar seu plano. Ele pediu ao rei David: por favor, permita-me oferecer sacrifícios no Misbeach de Hebron. Eles têm cordeiros muito bons lá. Eu gostaria de comprar alguns bons e gordos, e enquanto estiver lá, eu os sacrificarei no Misbeach. Ele continuou seu discurso dissimulado. Quando eu morava em Geshur, entre os adoradores de ídolos, eu desejava voltar para Eretz Israel e servir a Hashem aqui. Eu fiz uma promessa a Hashem: se o Senhor me trouxer de volta para Jerusalém, com segurança, oferecerei Korbanot para o Senhor. David ficou impressionado. Que filho justo eu tenho, ele pensou. Mesmo enquanto esteve entre os não-judeus, ele sempre desejou retornar à Terra Santa e servir a Hashem. Vá em paz, disse ele a Avishalom. Pai, disse Avishalom, posso pedir-lhe um pequeno favor? Quero ter certeza de que todas as minhas ações estarão de acordo com Allahá. Por favor, permita que 2 Equinim, sábios da Torá do Sanedrim, me acompanhem para aconselhar-me. Certamente, concordou David.
Por favor, escreva um comunicado para mim dizendo aos 2 Equinima para viajarem comigo para Hebron, Avishalom pediu. Sem problemas, disse o rei. Quais nomes você gostaria que eu escrevesse? Eu ainda não me decidi, Avishalom respondeu fingindo inocência. Deixe o espaço em branco para os nomes até eu escolher 2 Equinim de minha preferência. Avishalom recebeu a carta carimbada com o selo real. Dizia: os 2 Equinim que receberem este comunicado devem acompanhar Avishalom em sua viagem a Hebron. Na verdade, esse pedido inocente foi a chave para uma conspiração para derrubar David. Avishalom iria mostrar a carta a 2 Equinim, seguidos por mais 2 e assim por diante, até que ele tivesse um grande número de seguidores acompanhando-o até Hebron. Então ele iria se proclamar rei, enquanto Ezequinima ficaria com a impressão de que David concordara com isso. Afinal, o rei havia assinado uma carta declarando que os chefes do Sanhedrin deveriam viajar para Hebron com Avishalom. O povo, por sua vez, presumiria que Avishalom era um rei legítimo, pois os Equinim estavam presentes em sua coroação. Quando os Equinim descobrissem o truque, não seriam capazes de reverter o estado das coisas. Quem idealizou esse plano engenhoso? Ninguém menos que o brilhante conselheiro de David, Ahitofel. Avishalom enviou a ele uma mensagem secreta pedindo-lhe para se juntar a uma rebelião com o objetivo de derrubar David. Ahitofel estava disposto a mudar de lado por uma série de razões. Ele se sentiu insultado por David quando o rei não o convidou para se juntar à procissão que traria o Aron para Jerusalém. Além disso, a esposa de David, Batsheva, era sua neta, filha de seu filho, Eliam, e ele estava zangado por David ter se casado com ela, e principalmente Ahitofel esperava obter vantagens pessoais com a mudança de liderança. Ele se considerava apto para o governo e esperava chegar mais perto de seu objetivo derrubando David. Ahitofel se fez passar por uma pessoa justa. Na realidade, porém, ele era uma pessoa sem escrúpulos que não tinha absolutamente nenhum temor a Hashem. É por isso que ele tramou esse plano perverso. Ele nos lembra muito do Eg, na época de Shaul. Avishalom estava ansioso para ter Ahitofel ao seu lado porque seu conselho era invariavelmente correto. Era tão bom quanto consultar o Urim e Vetumim. Se Ahitofel ficasse com David, Avishalom sabia que não teria chance de sucesso. Agora que Ahitofel se juntou ao seu acampamento, Avishalom estava confiante no sucesso. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!